No programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário, a discussão do projeto de lei que pede que ruas e logradouros públicos ganhem alternadamente o nome de homens e mulheres, a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. A Câmara realiza a primeira oficina de produção de textos oficiais e as homenagens dos vereadores e da Casa de José Mariano ao Dia Internacional da Mulher. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Um projeto de lei de autoria da vereadora Marília Reis estabelece a alternância de gênero nos nomes de ruas e logradouros públicos do Recife. Antes de ser votada, a matéria foi amplamente discutida no plenário. O primeiro a discutir o projeto foi o presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes. Acho que o objetivo da vereadora é o mais salutar que pode existir. É, evidentemente, colocar a alternância de homenagens a homens e mulheres. Salutar. No entanto, há um argumento processual. No processo, vereador Antônio Luiz Neto, vamos criar dificuldades internas da casa para que um dia o projeto aprovado seja de uma mulher, o próximo terá que ser de homem. Ora, e se não existir? A casa fica travada, o projeto fica travado, as comissões vão ficar paradas, porque falta projeto. Na realidade, o objetivo é salutar, mas não é salutar o mecanismo processual. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que a casa fique engessada na discussão de projeto. Por essa razão, eu solicito a vereadora para retirar de pauta, já que, evidentemente, esse projeto, do jeito que está, vai trazer consequências danosas ao funcionamento deste poder, porque não só vai travar esse tipo de projeto, como vai travar todos os outros projetos que não vão poder entrar em pauta, porque, evidentemente, a discussão de gênero impõe uma condição de travamento dos projetos que vão seguir. Por essa razão, faço esse apelo à vereadora, porque a discussão não é do Executivo, a discussão é do Legislativo. São as leis que 39 vereadores vão apresentar e terão que obedecer à ordem. Obedecendo à ordem de uma mulher, o outro terá que ser rigorosamente um projeto de homem, ou seja, alternância de gênero. Segundo Jurandir Liberal, o projeto valoriza a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na cidade do Recife, eu estava observando, está mais ou menos, nome de homens é mais de 90%. Em coisa de 95%, 94%, 95% em relação nas mulheres, viu? A cidade como um todo. E aí o que a gente está querendo é exatamente que dê esse tratamento igual. Eu não estou nem discutindo que a partir mas vamos dizer, a partir desse momento a gente faça esse tratamento. E aí o que a vereadora está como uma grande orientação. Orientação aqui para nós, nesse sentido de a gente fazer esse trabalho que é um dos poucos elementos que cabe ao vereador, é nominar a rua, que são das poucas atribuições, que nessas atribuições a gente procure fazer essa alternância, procurando, inclusive, prioritariamente para as mulheres, até porque tem pouco nome de mulheres nessa cidade. Então, eu acho que é um exemplo, é um sinal que a vereadora está trazendo aqui para essa casa, que seria uma atitude de todos nós vereadores apoiarmos esse projeto e valorizar e, de um certo modo, estimular essa ideia. Portanto,
Eu não vejo esse grande complicador, até porque essa prática podia até, não significa que a gente pode até dar 3, 4 nomes para a mulher, depois 3, 4 nomes para nome de homens, mas não teria essa amarração. Mas como uma grande orientação, até a própria Casa, o Legislativo e a própria Presidência chamar a atenção para os novos vereadores. Portanto, isso é mais um gesto, não é uma obrigação, mas um gesto da Casa, no sentido de a gente valorizar, de fato, as mulheres, dar esse tratamento igualitário. A autora do projeto, vereadora Marília Reis, explicou o objetivo da matéria. E deixar bem claro que, constitucionalmente, o vereador André Regis sabe bem que eu não poderia apresentar um projeto que limitasse a nossa pauta e as nossas atribuições. O projeto é bem claro quando diz que a alternância de gênero tem que ser feita na hora de se nomear o logrador público. Ou seja, aqui nessa casa, a gente aprova os projetos que a gente quiser, sobre o que a gente quiser, com os nomes de quem a gente quiser, de quem o plenário achar que deve aprovar. Então, não há limitação. A proposta que Vossa Excelência, presidente, colocou aqui, que me antecedeu, que colocou de a gente acrescentar, se possível, é algo que, tecnicamente, quando se fala de técnica legislativa, é impossível de ser aceito, porque a lei, um dos elementos que forma a lei é a coercitividade. Como é que a lei vai ser coercitiva se só vai ser cumprida quando possível? Então, é um defeito que não seria aceitável colocar no projeto. Então, eu vim aqui à tribuna, fiz questão de vir para colocar alguns números que foram descobertos após uma pesquisa financiada pela própria Prefeitura do Recife, e pela Secretaria de Políticas Públicas, de Políticas para Mulheres da Presidência da República, em que se descobriu que o Recife tinha, em 2012, 11.761 logradouros públicos, dos quais somente 561 têm nomes de mulheres. Desses 561, são 428 nomes de ruas, 7 avenidas, 1 beco, 1 parque, 25 praças, 4 refúgios, 5 subidas, 81 travessas e 8 vilas. Então, com vistas a reparar essa desigualdade e a homenagear mais mulheres que fizeram parte da história dessa cidade e eternizar essas mulheres nos nomes das nossas ruas, que a gente propôs esse projeto que, a partir de agora, não é limitar o que vai ser votado nessa casa, de forma alguma, mas na hora de o prefeito, de o Poder Executivo, atribuir o nome de A, B ou C nos logradouros públicos da cidade, que se faça respeitando a alternância de gênero, para que no futuro a gente possa reparar essa desigualdade. A vereadora Isabela de Roldão apoiou a colega. Meu voto é pelo seu projeto. E aqui há pouco a gente escutou um vereador colocando, isso muda alguma coisa na história da cidade? Muda. Porque uma cidade campeã em violência contra a mulher, como é Recife, precisa, sim, de mais lugares públicos e importantes com o nome de mulheres. Para que as pessoas que aqui habitam vejam que as mulheres também ocupam espaço de destaque. Então, é importante, é simbólico o projeto de Vossa Excelência. Inclusive, eu sugiro que as mulheres da cidade do Recife sejam acionadas e tenham ciência do projeto de Vossa Excelência, para que haja uma comoção maior. Somos mais de 52% de votantes na cidade do Recife. Como é que a Casa Municipal se recusa a alternar o gênero? Numa época onde as mulheres são assassinadas simplesmente porque olham diferente. Numa época onde a gente vê uma juíza na Espanha colocar lá nos seus questionamentos a uma vítima de estupro se ela tentou fechar as pernas antes de ser estuprada. Então, é muito simbólico, vereadora Marília. Eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem e ousadia. Convido os nossos colegas a refletirem acerca do fato e dizer que seria, sim,
uma grande demonstração de uma casa plural, hegemônica, respeitosa. A gente aprova essa alternância e dá o significado que o simbolismo de ruas, de praças, de grandes logradouros importantes se fazem necessário. Porque aqui está sendo inaugurado, foi inaugurado o primeiro Compaz, o segundo vai ser com o nome de homem, o terceiro com o nome de homem, e, consequentemente, tudo será com o nome de homem. E as mulheres que construíram a nossa história vão continuar esquecidas nas gavetas. Parabenizo Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência, eu creio, tenho esperança que esta casa irá se sensibilizar para a gente entender que esta sociedade recifense, pernambucana e brasileira é composta por grandes mulheres e grandes homens. Já o vereador Carlos Gueiros demonstrou preocupação com o cumprimento da proposta. Por acaso, essa casa aqui, agora, está escolhendo logradouros para nominá-los. Mas, quando eu entrei aqui, até bem pouco tempo, os projetos que estão na prateleira na prefeitura é denominar-se-á o próximo logradouro, não sei o quê, o nome de fulano de tal. Então, fica lá na prefeitura, como tem inúmeros nomes aprovados aqui de leis, que estão lá na prateleira e não foram, até hoje, utilizados em logradouros. Eu cheguei, inclusive, a fazer um projeto de lei aqui, obrigando o Executivo a seguir a ordem de aprovação das leis com os nomes que tem lá. Porque sempre surge algum nome, como, por exemplo, agora, Naná Vasconcelos. É o nome do momento, é importante pela o que ele participou na cultura, e aí é esquecido um nome tão importante quanto, ou menos importante do que ele, que há muito tempo está aprovado como lei para se botar num logadouro. Então, mais importante seria seguir a ordem de sanção das leis, e não se aproveitar nomes de momento para se botar desprezando aquilo que está no estoque. Então, o problema maior é esse, é que sempre se escolhe aqui. Eu não conheço nesta casa ninguém que tenha proposto o nome de uma mulher para um logradouro público sem que tenha denominado qual era ele e tenha sido desaprovado ou não tenha sido sancionado. O vereador Marcos Menezes também comentou sobre o projeto. Eu tenho 20 anos nessa casa, 20 anos quase nessa casa. Eu tenho alguns projetos denominando de logradouro o nome de algumas pessoas, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum que tenha sido aproveitado pela prefeitura, né? Até parabenizo o vereador Carlos Gueiros, porque ele conseguiu de um familiar seu. Então, esse projeto talvez seja importante para a gente aprofundar uma questão bem maior, de que qual o critério que o prefeito tem de colocar efetivamente um nome de um logradouro advindo daqui desta casa, né? Então, eu realmente não tenho ainda firmeza de como vou votar esse projeto. Para Antônio Luiz Neto, o mais importante é resguardar a história da cidade. Acho importante que nós tenhamos uma consciência de que nós temos uma história cultural. Nós temos uma história de fatos. Nós temos uma história de personagens. E é preciso que todos nós, vereadores, tenhamos essa consciência. A Câmara Municipal do Recife não surgiu no século XXI, nem surgiu no século XX. A Câmara Municipal do Recife, vereador Osmar Ricardo, não surgiu no século XIX. Ela é uma casa de muita tradição. Ela é uma casa que percorre e constrói a história da cidade. E nós sabemos que, infelizmente, ao longo da história da humanidade, sempre houve muita discriminação contra a mulher. A mulher nem sempre esteve no mesmo nível do homem dentro da sociedade. Nós sabemos que apenas no século XX, vereador Isabela, a mulher passou a se destacar, a abrir espaços, conseguir de forma organizada estabelecer
o surgimento de novos momentos na sua história, para poder construir a história, através do sacrifício de operárias, através do surgimento de grandes lideranças em todos os continentes. E aí sim, no século XX, a mulher passou a obter caminhos a serem percorridos por todas as outras que vieram posteriormente. O Anderson Florencio concordou com o colega. Vossa Excelência traduziu o meu sentimento e o meu pensamento quanto ao assunto. Eu acho que nós temos sempre que votar, especialmente em questão de homenagens, pelo mérito, não simplesmente pelo gênero. O gênero é muito importante, mas existem grandes mulheres, grandes homens, e não são apenas, eu não sei nem nominar o que seria Rua da União, Rua do Sol, Rua da Aurora, Rua da Saudade. Eu não saberia dizer se era masculino ou feminino. Eu acho que faz parte, como Vossa Excelência bem falou, da história da nossa cidade, né? No momento oportuno, aquelas ruas foram assim consideradas. Portanto, eu tenho esse mesmo pensamento de Vossa Excelência e, ainda mais, vereador, tenho certeza que a vereadora Marília Reis teve a melhor das intenções. E nós, um dia, certamente, né, faremos a homenagem, vereador Luiz Neto, a não só a Marília, a Isabela, mas grandes políticos que passaram pela nossa cidade, Cristina Tavares, Luciana Azevedo, Priscila Krause, Aline Mariano, certamente fizeram história, né, no seu momento político, no seu momento de atuação, e mais à frente, certamente, serão reconhecidas por essa casa, pela cidade do Recife. Portanto, eu estou ao lado de Vossa Excelência, concordo com os posicionamentos de Vossa Excelência e tenho certeza que a vereadora Marília Reis compreenderá que a votação, sendo favorável ou não se trata aqui de feminismo ou machismo, é o sentimento de amor pela cidade e a gente tem que preservar nossas convicções. E Eurico Freire apoiou o projeto da vereadora Marília Reis. Há uma dívida com as mulheres, entendendo a importância que elas sempre ocuparam e há pouco tempo passaram a ser reconhecidas. Vossa Excelência registrou uma contemplação, pelo menos de 1/4, mas também entendendo que, ainda assim, é merecedor que tantas outras venham a ser registradas. Poderíamos incorrer aqui em um erro quando aprovássemos uma lei que delimitasse uma paridade de, em um dado momento, em sã consciência, querermos compensar de alguma forma, homenageando tantas outras mulheres em sequência, sem homenagear homens, por entender que existe essa dívida. O vereador André Regis também justificou o apoio à iniciativa da vereadora. O meu apelo aos colegas que se posicionaram contra, porque do ponto de vista prático não vai haver nenhum tipo de repercussão. O que este projeto quer fazer é uma discussão de igualdade de gênero baseada na nossa própria Constituição. Por isso que eu apoio esta iniciativa. Acredito que nós estaremos sinalizando não apenas para Recife, na medida em que, conforme foi colocado pelo vereador Antônio Luiz Neto, quantas casas legislativas se espelham nesta? Então, a gente vai sinalizar para o Brasil de que as mulheres merecem o tratamento de forma igualitária. Então, não vamos aqui... E outra coisa, já que nós vamos, portanto, na minha concepção, dar um presente a essa luta histórica das mulheres contra a desigualdade. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu apelo até aos colegas que se posicionaram contra. Vera Lopes também concordou com a proposta e lembrou um projeto de autoria dela. Essa luta das mulheres é válida, a gente aqui tem que aprovar esse projeto, sou a favor. E eu quero dizer a Vossa Excelência que conhece a história também do Colégio Santa Maria, que no meu mandato de 2008 a 2012, eu aprovei uma lei nessa casa que dava o nome, né, de professora Maria das Dores Muniz, a primeira escola municipal a ser inaugurada. Passou todo o exercício do prefeito anterior, em que eu era vice-líder da oposição, João da Costa, não é? Passou e não foi cumprida a lei. Nesta atual, eu já fui várias vezes, inclusive, solicitar ao prefeito que a lei fosse cumprida, porque é lei em nosso município.
No final da discussão, o projeto não foi votado por falta de quórum. O Dia Internacional da Mulher foi lembrado pelos vereadores nas reuniões plenárias da semana. A vereadora Aimee Carvalho lembrou que, apesar de ser uma data para celebrar a conquista de espaços pela mulher, a sociedade ainda precisa combater a violência contra essa parte da população. Ela apresentou números que mostram que a cada 7 minutos há um novo relato de violência. Quero usar esta tribuna, mais uma vez, para chamar a atenção de quantos casos de violência contra a mulher. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o Brasil registrou mais de 63 mil denúncias, um número estarrecedor. Significa que, a cada 7 minutos, temos um relato de violência. Bem, mas vamos deixar um pouco de lado a violência, os maltratos, as mortes, que as atingem de maneira cruel e desumana, porque tenho esperança e confio que a justiça prevalecerá um dia. Luta-se no esforço contínuo para diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização de nós mulheres. No decorrer da história, tivemos mulheres magníficas, heroínas, admiradas por sua coragem, por sua renúncia, por seu amor. Há mulheres profissionais, talentosas, ativas, defensoras de causas sociais, conquistando seu degrau na escada da vida. Mas não podemos esquecer das anônimas donas de casa, trabalhadoras incansáveis, mães cuidadosas, dedicadas ao lar, dedicadas aos maridos e aos filhos, vendo-os crescer e velando-os todo o tempo. Mulheres, todos os dias são seus, são nossos. Mantenham-se firmes, decididas a lutar, porém sensíveis, sem perder o romantismo. Acreditando em dias melhores, nunca desistam dos seus sonhos. Avancem convictas que Deus lhes ajudará a atingir o porto desejado, mesmo com o mar revolto. Já o vereador Almir Fernando destacou que as mulheres ainda hoje lutam por mais direitos. E aí a gente sabe que se conquistou esse dia por conta de uma luta de mulheres na Europa, onde muitas foram assassinadas por lutar por seus direitos. Como está acontecendo hoje aqui com as mulheres do Recife, lutando por seus direitos, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, que a gente aqui, como vereadores, também queremos isso para vocês e esperamos que, junto com o representante do sindicato, com os representantes de vocês, com a Prefeitura, a gente possa chegar a um consenso e que os funcionários da Prefeitura possam ser beneficiados com um aumento de salário digno do qual eles merecem. E a gente espera que isso possa acontecer. Carlos Gueiros lembrou as vereadoras da Casa de José Mariano e destacou os papéis que as mulheres desempenham na sociedade. É a mulher hoje, além de representar este excelente e único papel que existe no mundo, ela também é trabalhadora, ela também é administradora da casa, ela muitas vezes é a financeira da casa e muitas vezes, por irresponsabilidade do gênero masculino, ela passa a ser também o pai da casa, o provedor. Ela é quem cria os filhos, porque é abandonada pelos irresponsáveis dos seus maridos. Então, esta para mim é a importância das mulheres. E fica a minha homenagem, o meu registro, senhor presidente. O vereador Almir Fernando fez um apelo à Prefeitura do Recife. Ele pediu que a Enlurbe, durante a limpeza do Rio Morno, contemple também a comunidade da Linha do Tiro. Todos os anos a Prefeitura vem fazendo a limpeza daquele rio, que hoje, infelizmente, se transformou em canal Vereador André Regis. A gente não queria que isso acontecesse, a gente luta para que esses mananciais ele voltem a ser rio, mas, infelizmente, eles se transformaram em canais. E o Rio Morno, que começa lá na Guabiraba e vai até a Olinda, que passa também por Nova Descoberta e Linha do Tiro, causa grande transtorno aos moradores daquela comunidade. A gente sabe que alguns até contribuem para que isso aconteça,
quando coloca lixo dentro dos canais. Mas a grande maioria dos moradores não fazem isso. Eles são zeladores, zelam pela limpeza do rio, mas há necessidade, até pela areia, pelo barro, pelos entulhos que tem, de haver uma limpeza todos os anos naquele canal, naquele rio. E estivemos sendo procurados mais uma vez pelos moradores lá da Guabiraba, onde se iniciou aquele trabalho de Nova Descoberta, principalmente ali na Chagas Ferreira, próximo ao mercado Nova Descoberta, e também da linha do Tiro, ali perto do Campo do Café. Que todos os anos, quando há chuvas, há enchentes naqueles locais e as águas inundam as casas daqueles moradores. E a gente espera, como fomos atendidos o ano passado pela Prefeitura, através da Enlurb, limpando e recolhendo todos os entulhos daquele local, a gente espera ser atendido mais uma vez através desse apelo dos moradores ali da Chagas Ferreira, do Mercado de Nova Descoberta, para que a Prefeitura continue a limpeza que se iniciou lá na Guabiraba, que continua lá em Nova Descoberta, mas que possa ser feito também e retirado todo o entulho para que aquela população não seja prejudicada, como os moradores também lá da linha do Tiro, que também tem nos procurado para fazer esse apelo, e nós estamos aqui usando o microfone desta casa, essa caixa de ressonância aqui da Câmara Municipal do Recife, para que a Prefeitura atenda esse apelo, que não é um apelo do vereador Fernando, é um apelo da comunidade da Guabiraba, de Nova Descoberta e de Linha do Tiro, que a gente espera ser atendido e que a comunidade não seja prejudicada com as chuvas que possivelmente vai vir aí, e que se não fizer essa limpeza, vai inundar as casas daqueles moradores. Jurandir Liberal falou sobre a distribuição do fardamento nas escolas da rede municipal. Segundo ele, alunos estariam recebendo o kit incompleto e, muitas vezes, do tamanho errado. Foi solicitado às diretoras e às professoras que definisse a idade dos alunos, o tamanho das camisas, do short, do tênis, para que a Prefeitura pudesse fornecer esse material. O que é que está acontecendo? Primeiro, está indo um material que tanto faz ser um aluno, uma criança de 5, 6 anos, como uma de 12, é o mesmo material. O mesmo material. E Vossa Excelência, como professor, sabe que há uma necessidade. A criança com um certo tipo de material, o aluno maior também, o tamanho do caderno, tem toda uma discussão. Então, está indo sem esse controle. Tem local que a criança está recebendo... Primeiro, o material era para ir um tênis, um short e 2 camisas. Está indo apenas uma camisa, não vai short nem tênis. E essa camisa, mesmo com todo o controle do professor, tem camisa que parece um vestido quando a criança veste, que não dá. E o outro... a camisa é menor do que o tamanho do aluno. Ou seja, este é o grande controle, o extremo controle que está sendo operado na Secretaria de Educação do município. Então, eu trouxe aqui para fazer essa denúncia, para os nobres colegas vereadores tomarem conhecimento. Felipe Francismar repercutiu a inauguração do Compaz no Alto Santa Terezinha. O espaço foi aberto no último sábado. E o Compaz é um símbolo de que a coisa pode ser feita de uma maneira diferente. Portanto, essa nova obra, que possui o nome do ex-governador Eduardo Campos, muito merecidamente, ela é uma obra que vai beneficiar toda a região norte do Recife, com aulas, com cursos, com biblioteca, com momentos em que a população, principalmente a população mais jovem, vai ter a possibilidade de usar seu tempo para aprender, para estudar, para se relacionar de uma forma diferente, de uma forma que traga a pessoa para a sociedade, de uma forma bonita, e que a pessoa possa, sem dúvida alguma, no futuro, dar uma contribuição muito melhor do que nós temos hoje em dia nas comunidades do Recife. Portanto, queria aqui deixar meus parabéns para o prefeito Geraldo Júlio, para toda a equipe da Prefeitura, ao governo do Estado, o governador Paulo Câmara, que destinou recursos para essa grande obra. E também agradecer aqui a toda a bancada de governo que maciçamente esteve presente nessa inauguração e dizer
que esse é o início de muitas obras na área da segurança, mas que a gente está muito satisfeito da obra ter sido inaugurada e tenho certeza que o benefício para a população vai ser uma coisa que vai trazer felicidade para aquela região. Osmar Ricardo criticou a política salarial da Prefeitura do Recife, que não ofereceu o reajuste esperado pelos servidores municipais. A situação do servidor público municipal do Recife é difícil. Mais de 7 sindicatos em greve, vereador Gilberto Alves. Sabendo da situação da crise em nosso país, mas o servidor teve um deságio do salário dele. Todo mundo sabe que a inflação de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, a inflação é de 10,67%. Então, ele já deixou de comprar, comprou menos em janeiro desse ano. Perdeu o poder de compra de seu salário a cada R$1.000. A crise dá alguns problemas para o Recife, mas eu acho que a gente não deve botar a culpa apenas no servidor, e sim nos cargos comissionados, nas secretarias que Geraldo Júlio criou, que também mexe com a questão da folha do aumento do servidor. De 17 secretarias para 26, o número de cargos comissionados, o aumento dos valores dos cargos comissionados, que a gestão diz que tem que ser atrativa, inclusive, para trazer pessoas competentes para estar ali atuando. Mas o servidor fica numa situação difícil. Para todos os sindicatos que estão negociando, a relação está difícil para os dirigentes, para a própria base, porque sabe do seu poder de fogo e também reconhece os problemas da prefeitura. O Sindicep passou 14 dias de greve, vereador. Foram 14 dias de greve, 14 dias de luta, se acordando cedo na rua. E a gente termina negociando e não vendo ganho real nenhum para o servidor. Nem a reposição da inflação, de fato, foi dado. A gente observa que os 5% que vai mandar a mensagem para esta casa, linear para todo mundo, quando chega naquele salário que ganha R$ 780, você coloca 5%, só dá R$ 835. Vai ficar ganhando abaixo, inclusive, do salário mínimo, tendo que dar o complemento salarial. A gente continua, na última sexta-feira, a base decidiu sair da greve, com algumas garantias, claro, com algumas categorias negociando alguns pontos específicos, mas deixar claro aqui nesta casa que ninguém está satisfeito com essas negociações desse ano. Vera Lopes pediu mais atenção do poder público municipal à questão da saúde. Ela dirigiu-se especialmente ao grupo de odontólogos que acompanhou a reunião plenária. Eu sei realmente o trabalho intenso que a classe de dentista, da saúde, do programa de saúde da família, porque eu também sou do programa de saúde da família. Eu sou médica de PSF e eu conheço o trabalho extenuante. Muitas vezes, esses profissionais levam materiais próprios para fazer uma obturação do paciente, porque está faltando amálgama, está faltando material, está quebrado, o material estão quebrados lá, eles não podem fazer. Às vezes tem até que arrancar o dente, o paciente tem que perder um dente porque está faltando material. Então, eu sei realmente as dificuldades que essa classe está passando. E eu não poderia deixar de pedir que a administração, que o nosso prefeito Geraldo Júlio olhasse especialmente para a classe de saúde da nossa cidade, que precisa de um apoio e precisa realmente de recursos. Aí dizem para mim, mas Vera, a crise está grande, a gente não tem dinheiro em caixa, o governo federal não está mandando dinheiro para cá, não tem verba federal, a gente tem que pagar com os impostos e a gente está em dificuldade. Mas, ora, então vamos ver se a gente utiliza um mecanismo que a gente chegue num acordo, que se aumente, que a gente tem que atender os anseios da classe. Ninguém pode trabalhar de graça, não é? Ninguém aqui está pedindo
que se extrapole, que dê aumento de 100%, né? Porque o pessoal está pedindo um aumento justo, um aumento que vá e de acordo para a categoria. Então, isso aqui, né, eu estou fazendo um apelo ao nosso prefeito, à administração, né, para que olhe com carinho. A saúde e a educação são os pilares da nossa sociedade. Então, a gente tem que remunerar melhor para ter uma saúde, né, de qualidade para a população, para transformar um SUS forte. Porque se a gente não fortalece os nossos profissionais, nós não vamos ter uma saúde de qualidade, que é isso que nós buscamos. Então, está aqui o meu apelo, não é, o senhor prefeito, para que olhe com carinho, tenha um olhar para a saúde, para que nossos profissionais sejam beneficiados. E eu sei que ele vai atender o nosso apelo aqui da tribuna dessa casa. No Dia Nacional dos Animais, Isabela de Roldão pediu para a Câmara discutir mais intensamente projetos de lei que tratam do cuidado aos animais. Por gentileza, coloque na pauta. A gente tem aqui projetos de 2014. Tem um projeto importante que hoje já é lei em algumas capitais, algumas cidades do nosso país. Por exemplo, a proibição do foie gras. O foie gras é de uma gravidade absoluta. O ganso, ele é introduzido em sua garganta um ferro e fica se colocando comida até que o fígado dele estoure. Quando o fígado explode, cheio de alimento, aquilo ali é enlatado e é servido como alimento para algumas pessoas, onde, na verdade, poucas pessoas têm noção do tamanho do sofrimento que esse animal é submetido, para que tenha, então, esse foie gras, que é um prato francês, é uma comida francesa caríssima, que certamente poucas pessoas teriam acesso. Mas a gente entende que pelo sofrimento a qual o animal é submetido, a gente vê a importância de se proibir o uso deste alimento na cidade do Recife. E outras importantes cidades já está proibido, já é lei proibindo, em decorrência exatamente do sofrimento excessivo. A gente tem aqui, por exemplo, senhor presidente, o que precisa urgente ser discutido, a questão do transporte dos animais domésticos. Uma pessoa pobre não tem dinheiro para pegar um táxi, botar seu cãozinho e levar esse animal para ser vacinado ou levar esse animal para uma urgência, por exemplo. Mas no ônibus é proibido, não pode entrar animal. Como é que se transporta um animal que está precisando urgente de atendimento? Como é que se transporta? Então, a gente tem aqui para ser discutido a possibilidade desses animais também serem transportados com todo o cuidado possível, com a focinheira, se for o caso, com a caixa, se for preciso, mas que as pessoas possam ter acesso ao transporte coletivo. Outro importante projeto, senhor presidente, que eu gostaria que Vossa Excelência também analisasse a possibilidade de colocar na pauta, é exatamente a questão da proibição do uso de animal para fazer guarda, para fazer guarda de locais. É um absurdo, não existe plano de aposentadoria para animal. O cachorro que está lá, fazendo a guarda de determinadas localidades, já finalizando, senhor presidente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse cão está abandonado dentro de um terreno, sequer espaço para protegê-lo do sol e da chuva ele tem. Quando muito ele tem alimento, porque muitas vezes esse animal passa 3, 4 dias sem uma gota d'água, sem nada de ração, extremamente abandonado. E quando fica velho, que todos sabem que um dia os animais, assim como nós, também envelhecem, que os dentes começam a cair, esse animal ou é morto, ou é abandonado nas ruas da cidade. Então, são projetos importantes que essa casa precisa se apropriar, precisa se posicionar, e aqui eu elenco exemplo de 3. Essa da proibição do animal como guarda, como segurança dos terrenos, precisa ser enfrentado por essa casa. Para ser segurança, nós devemos contratar homens e mulheres com cursos capacitados para tanto, mas os animais não. Então, eu gostaria, senhor presidente, que neste dia, que Vossa Excelência pudesse colocar na pauta das próximas reuniões alguns desses projetos que tramitam na casa já há mais de 2 anos. André Regis lamentou o veto total da Prefeitura ao projeto de lei que estabelece a política de saúde bucal do Recife.
E as razões dos vetos, pasmem a todas aqui presentes, foi que a Constituição Federal não permite que esta Casa aprove tal lei, porque criação de ministérios e de órgãos públicos é competência da administração pública, do Executivo. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Nada. Nós não estamos aqui interferindo no funcionamento da administração pública, como diz o veto do prefeito Geraldo Júlio. Eu até recordo o veto que foi dado ao projeto de lei do nobre colega Antônio Luiz Neto, da lei que era para simplesmente as instituições de saúde, os consultórios, os hospitais, colocarem lá o número da secretaria e foi tido como foi vetado a pretexto de ser uma lei de pouco conteúdo. Jamais poderia imaginar tamanha criatividade, vetar um projeto de um vereador, uma lei aprovada por essa casa, por ter ela pouco conteúdo. E agora veta por outras razões. Agora, o dano será irreparável, porque quantas crianças teriam sua dentição salva simplesmente pelo acompanhamento e pela escovação diária nas escolas. Inclusive porque o projeto de saúde bucal indica que a criança deveria ser acompanhada semestralmente por um profissional da odontologia dentro da escola. Isso sim. Agora, esta prevenção é a prevenção que economiza recursos dos cofres públicos no futuro. Imagine uma criança que perde a dentição, quanto vai custar para os cofres públicos e quanto vai custar para ela própria, senhor presidente. Então, eu já comunico a todos os presentes que, em breve, e eu peço a Vossa Excelência que possa colocar este veto para apreciação ainda esta semana ou na próxima, para que a gente possa exercer a devida pressão, porque esta casa tem o poder de votar e de decidir, em última instância, as leis que aqui aprovamos. Não vamos permitir que esse assunto passe a ser visto como um assunto de governo versus oposição, como tem sido. Esse tema é suprapartidário. A Comissão de Legislação e Justiça se reuniu para distribuir e avaliar projetos em tramitação na Câmara. Acompanhe. Na reunião, a Comissão de Legislação e Justiça votou pareceres para 7 projetos de lei e distribuiu projetos para análise nos próximos encontros. Participaram da reunião os vereadores Romerinho Jatobá, Fernando Erivaldo da Silva e o presidente da comissão, Ayrton Luna. E o que nós destacamos hoje como projeto aprovado foi a concessão do título de cidadã, a medalha, título de cidadã do Recife, a Marina Silva, proposição realizada pelo vereador Luiz Eustáquio, aprovada por unanimidade na comissão e seguindo agora para os trâmites normais da casa para ser votado em plenário. O Departamento Legislativo da Câmara Municipal realizou a primeira oficina de produção de textos oficiais. O objetivo é melhorar a qualidade dos textos elaborados pelos gabinetes dos vereadores, assessorias e departamentos da casa. Com o objetivo de melhorar a qualidade dos textos produzidos na casa, a oficina reuniu funcionários que trabalham na produção de projetos de lei, requerimentos, atas, emendas, memorandos e ofícios. O servidor da Câmara, Irã Ferreira de Melo, que também é professor universitário, foi o responsável por ministrar a oficina. Bom, esse curso visa exercitar um pouquinho a prática da escrita textual dos gêneros textuais legislativos, que são produzidos aqui na casa, são consumidos aqui também e muitos deles são divulgados para a população. Então, muitas leis, emendas que chegam à população e que nós somos responsáveis para poder produzir, avaliar, revisar. Então, esse é um momento de debate com os funcionários do departamento, as pessoas principalmente que trabalham nos gabinetes, para que a gente possa otimizar alguns recursos textuais que já vêm sendo produzidos e revisados aqui na Câmara. É um momento coletivo de discussão sobre recursos desses textos, esses textos que são produzidos aqui. O treinamento foi aprovado pelos servidores da Câmara. Um deles é o técnico legislativo Alan George Medeiros. É bastante interessante para treinar a concisão, né, para você ficar mais
saber como falar, resumir o que é falado, que é o que a gente tem que trabalhar no dia a dia das atas. Tudo que o vereador fala no seu discurso, a gente tem que resumir em algumas poucas linhas. E aí eu acho que vai ajudar nisso. A oficina faz parte de uma sequência de trabalho de qualificação dos servidores da Casa de José Mariano. Segundo o professor Irã Ferreira de Melo, a iniciativa já apresenta resultados. Deu para observar muitas mudanças, observar mudanças não só do ponto de vista formal dos textos, mas também uma sensibilidade para verificar se aquela construção sintática, se uma construção ortográfica está adequada. Meu papel aqui na Câmara é auxiliar nesse sentido, né? Minha função é de ajudar nessa revisão, mas eu percebo que esses momentos aqui fazem com que a gente tenha cada vez mais consciência dessa escrita, que é uma escrita importante e, sobretudo, importante para a população que vai consumir esse material, para poder entender como é que está produzindo esse material legislativo aqui, quais são as propostas para a população e que precisa ser bem esclarecida sobre como esses textos, o que esses textos estão propondo e quais são as deliberações feitas aqui na casa. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.